Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu sou o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o manto terrestre, nós vamos falar sobre a composição do manto, né? Dando continuidade àquela série de vídeos sobre a estrutura da Terra. Mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo, eu sugiro a você se inscrever no canal e ativar o sininho, né? E compartilhar esse vídeo com mais amigos e deixar no vídeo algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão de tema ou alguma crítica construtiva para nós, né? E deixar nesse vídeo o seu like, né? Porque isso aqui ajuda muito no engajamento do nosso canal e ajuda esse vídeo a atingir mais pessoas, né? Mais pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo. E antes da gente entrar de fato, né? Nós temos um recado aqui para dar para vocês, que nesse final de semana nós vamos ter mais alguns episódios do nosso podcast aqui. Então nós vamos ter episódio no dia 1º e no dia 2, né? Então nós vamos deixar a arte aí indicando quais são os convidados dessa vez e a gente faz um convite para todos vocês participarem, né? E bora aí pro conteúdo, né? Quando nós falamos sobre o manto terrestre, nós estamos nos referindo àquela compartimentação química da Terra, né? Como nós discutimos no primeiro episódio aqui sobre a compartimentação química e a compartimentação sísmica, né? Então aqui nesse primeiro vídeo nós falamos sobre a crosta, né? Então se você não assistiu o primeiro episódio, tá aqui em cima para você assistir. E o manto terrestre, ele vai perfazer cerca de 84% de toda a Terra, né? Então ele é, resumidamente assim, a maior estrutura que nós temos. O manto terrestre ele vai se iniciar ali na descontinuidade de morro, né? Então essa descontinuidade é o que vai separar o que é crosta e o que é manto, e vai atingir até uma profundidade ali em cerca de 2.990 quilômetros de profundidade, né? Onde que nós vamos ter a descontinuidade de Gutenberg, que vai separar o que é manto e o que é núcleo. Então o manto, nós podemos dividir ele em 3 estruturas, né? Nós podemos subdividir. Então nós vamos ter o manto superior vai estar acima de 410 km de profundidade até o limite da morro, né? Então isso aqui, o limite da morro, ele não vai ser totalmente homogêneo em toda a estrutura da Terra, né? Então nós vamos ter profundidades onde a morro vai estar diferente, dependendo da crosta ser uma crosta continental, uma crosta oceânica. Então aqui nós vamos ter o manto superior. Nós vamos ter também a zona de transição, que vai estar em torno de 410 km até 660 ou 670. Então essa aqui seria a segunda camada do manto, né? E a terceira camada do manto seria o manto inferior, ou a mesosfera. Então aqui nós vamos de 670 até 2.900 km de profundidade. Então essas são as 3 camadas do manto, né? E o que pode nos ajudar a estudar melhor o manto seriam as rochas ultramáficas, né, em observações diretas, quando essas estão presentes em ofiolito. Se você não sabe o que é ofiolito, nós vamos deixar um vídeo aqui em cima para você ir conferir. Ou então em xenólitos trazidos através de atividades vulcânicas, né? Então nós podemos ter uma ideia da composição mais interna desse planeta através desses xenólitos que vão dar essas informações, né? Ou então em rochas kimberlíticas. Então nós vamos ter esse campo de observação, apesar de ele ser muito restrito. Então o estudo do manto envolve mais observações indiretas através da geofísica, né? Seria a partir de dados sismológicos, dados tomográficos ou dados de mineralogia experimental ou modelagem computacional e outros métodos. Então nós podemos dizer resumidamente que o manto ele é composto a partir de 6 óxidos, onde 90% desses óxidos são compostos por óxidos de magnésio, ferro e silício, enquanto 5% seriam os óxidos de cálcio, sódio e óxido de alumínio. E no manto superior, nesse caso, né, o mineral predominantemente ali seria a olivina. Quando nós falamos do manto superior, seria essa camada acima de 410 km até a morro. Então essa parte do manto superior é composta por rochas ultramáficas, peridotitos, dunitos. E quando falamos do manto superior, nós podemos utilizar também uma rocha teórica, uma rocha que existe apenas em teoria, que seria o pirolito. Esse pirolito seria uma porção do manto não empobrecido, ou seja, manto que não foi submetido aos processos de fusão parcial, né, onde daria origem aqui no magmatismo toleítico, que poderia gerar os lirzolitos, né? Então isso aqui
seria uma rocha teórica, o pirolito. O manto, em razão das suas elevadas temperaturas e pressões, ele é sólido, mas ele vai se deformar por fluência ao longo do tempo geológico. E o manto superior, ele vai ser composto predominantemente por olivina, granada e piroxênio. Mas na medida que nós vamos descendo em profundidade, quando nós começamos a atingir a zona de transição, essa olivina ela é quebrada e ela vai transformar, dar condições para a transformação de um mineral chamado vadisleíta, que é o mineral que vai ocorrer nessa zona de transição. O que vai acontecer aqui nesse caso, o piroxênio ele vai ser cada vez mais integrado à granada e vai gerar uma granada chamada de marjorita. Então nessa zona de transição, nós vamos observar também essa mudança das estruturas minerais, né? Nós vamos observando essas modificações que vão ocorrendo ao longo do tempo. E na medida que nós vamos cada vez mais em direção ao manto inferior, ou à mesosfera, nós vamos vendo a transformação dessa vadisleíta no mineral chamado rigondita. Então, essa aqui seria a composição da zona de transição. Então, quando nós vamos para o manto inferior, o que nós vamos vendo é que esses minerais que foram formados, eles vão dar condições para formar outros minerais, né? Outro mineral importante que ocorre aqui é o espinélio. Então, todos esses minerais que vão ocorrer na zona de transição, eles vão sendo transformados e dando condições para gerar outros minerais, como a perovskita, a magnésio-veustita, é um mineral difícil de falar, né? E também a calcio-perovskita. Isso aqui no manto inferior. Então, o manto inferior ele é cada vez mais quente, né? A pressão vai sendo cada vez maior. E aqui nós vamos vendo o aumento dessas velocidades das ondas sísmicas. Mas quando nós chegamos na transição com o núcleo, quando nós chegamos da descontinuidade de Gutenberg, algumas modificações ali vão dar indício de que existe outra camada, que seria a camada de 2 linhas, que isso é que nós vamos abordar futuramente quando nós entrarmos na compartimentação sísmica, né? Então a camada de 2 linhas seria como se fosse um cemitério de placas tectônicas que foram recicladas ali, né? Então seria o destino final dessas placas que foram subductadas. E esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Então, resumidamente, foi a composição do manto, né? Falando sobre o manto aqui. Então, nós nos vemos nos próximos episódios e, caso você gostou desse vídeo, eu sugiro você se inscrever e deixar o seu like, né? Então, a gente se vê até na próxima e falou, gente. Muito obrigado.